Hoje nós vamos falar sobre os substantivos. O que vem a ser substantivo? Substantivo nada mais é do que uma classe de palavra que dá nome a seres, objetos, a coisas, enfim. Quando a gente fala de substantivo, a gente tem que ter muito claro em mente que substantivo, todo substantivo, ele deve ou deveria vir acompanhado de um artigo. Mas por que substantivo vem acompanhado do artigo? Por conta que o artigo vai ser a classe de palavra que vai determinar esse substantivo. É essa classe de palavra, artigo, que vai determinar se esse substantivo é masculino, se esse substantivo é feminino, se esse substantivo é masculino plural, se esse substantivo é feminino plural. Em todas as línguas naturais, sobretudo as línguas neolatinas, as línguas românicas, românticas, elas têm por características utilizar o artigo na frente do substantivo. Hoje nós vamos falar sobre o substantivo de modo geral. Nós temos diversos tipos de substantivos, cada um com uma característica específica. Nós temos o substantivo próprio, aquele que dá nome a pessoas, aquele que dá nome a ruas, aquele que dá nome a hospitais, a lojas, a países. É assim que a gente viu no ensino fundamental, lá desde que a gente era criança. O substantivo comum, que é aquele que dá nome a determinadas classes de seres, de objetos, caneta, lápis, borracha, caderno, carro, tênis. Eu tenho diversos tipos de carro. É assim? Eu não tenho só um tipo de carro, eu tenho diversos tipos. E é esse substantivo que vai ser atribuído a esse substantivo a palavra carro. Eu tenho lápis, diversos tipos de lápis, diversos tamanhos, cores, substantivos comuns. A esse a gente dá o nome de substantivo comum, porque são eles que vão determinar essas categorias de classes. Nós temos o substantivo simples. Substantivo simples é aquele que contém apenas um radical. Um radical apenas. A esses, nós damos o nome de substantivo simples. Aqueles que possuem mais de um radical na sua estrutura, a gente dá o nome de substantivo composto. Nós temos também outro tipo de substantivo chamado o substantivo primitivo. Preste atenção nesse nome, substantivo primitivo, porque é dele que vai se originar outras palavras. E dele se originando outras palavras, a gente tem aí o substantivo derivado, porque derivou de uma outra palavra. Que palavra é essa? O substantivo primitivo. E aí a gente chega, entre aspas, à parte final, porque também tem um substantivo coletivo, mas que a gente não vai falar nele agora, porque tem um substantivo coletivo, tem um substantivo epiceno, comum de dois, enfim. Nesses a gente não vai abordar agora, porque vocês têm que ter em mente o substantivo, aquela parte mais específica, mais densa, que é para você entender o que a gente vai falar lá na frente, que são as orações subordinadas substantivas. E você tendo em mente só essas 8 categorias de substantivos, já é o suficiente para você entender a oração subordinada substantiva quando a gente chegar lá na frente. Os 2 últimos substantivos que a gente aborda são os substantivos concreto e abstrato, que é o bicho-papão. E são nesses aí que a gente vai tentar desmitificar esse mito que já vem acompanhando a gente há um longo tempo. Nós acabamos de ver, o substantivo concreto e o substantivo abstrato. Não foi assim? A gente colocou a imagem do mito que precisa ser desmitificado. Não foi assim? E vai ser desmitificado. Então o que acontece? Quando a gente fala de mito que precisa ser desmitificado, é por conta que lá no ensino fundamental, lá na base do nosso entendimento, lá quando a gente começa a estudar por volta da 3ª, 4ª série, a gente se depara com substantivo concreto e substantivo abstrato. Naquele momento era importante a tia ou a professora, fica aí a critério de você como é que você chamava a sua professora, era importante naquele momento, por conta da maturidade cognitiva sua,
ela dizer que o substantivo concreto era aquilo que podia ser pego e o concreto e o abstrato era aquilo que não podia ser pego. E isso já vem desde o tempo que eu estudava, do seu também, certamente. E isso aí acaba que fica perdura o ensino fundamental inteiro, ainda que o livro venha com um conceito que destoie desse tipo de informação, mas acaba que isso fica perdurando durante um bom tempo e reverbera lá no ensino médio, quando isso deve ser desmitificado, posto por água abaixo lá no ensino fundamental. Não pode passar do nono ano e não vai passar do nono ano, certo? Quando a gente fala de substantivo concreto, nada tem a ver o que eu posso pegar. Quando eu falo de substantivo abstrato, em nada tem a ver aquilo que eu não posso pegar. As conceituações são outras, se divergem. Preste atenção. Quando eu falo do substantivo concreto, eu estou falando que é um substantivo concreto porque ele tem vida própria, autônoma, não depende de ninguém. Quando eu estou falando de substantivo abstrato, eu estou falando de um substantivo que depende de outro para existir. Olha a diferença. Não é diferente? Uma coisa é eu falar que um substantivo concreto é o que eu não posso, é o que eu posso pegar. Uma coisa é eu falar que um substantivo concreto é aquilo que não depende de ninguém, já tem vida autônoma. Bruxa, Saci Pererê, as lendas, essas lendas todinhas aí, certo? Essas fadas, essas coisinhas assim que não tem nada a ver, isso aí tudo já tem vida autônoma. Já tem vida autônoma, não depende de ninguém. Deus já tem vida autônoma, não depende de ninguém. Mula sem cabeça já tem vida autônoma, não depende de ninguém. Isso já existia. Antes de você existir, criatura. Isso já existia, já. Tá? Dá um F5 na sua vida. Atualiza isso daí, tá certo? Quando eu falo de substantivo abstrato, eu estou falando de algo que não depende, perdão, algo que depende, abstrato depende de outro para existir. E aí agora a gente vê um problema para a sua tia, que disse para você que o substantivo abstrato era aquilo que eu não podia pegar. O beijo eu toco. Eu toco na pessoa. E ele não é concreto. Ele é abstrato. E aí? Olha o problema. Olha o problema se instaurando aí, tá certo? Então, meus queridos, preste atenção. Se o beijo, olha aqui, ó, uma boca, olha a boca. Eu vou tocar, eu vou pegar, eu vou tocar essa boca, tá? Vou tocar. Olha. Beijo. Acabei de tocar. E é concreto? Não. É abstrato. E por que que vai ser abstrato? Por conta que depende de outro para existir. Isso aqui é uma pessoa, tá? Entenda. Isso aqui é uma pessoa. É uma pessoa. Vai ser uma pessoa. Professor, a sua mão. Não, você não vai estragar a minha didática. Não vai. Está amarrado. Não vai. Está debaixo do meu pé. Isso aqui é uma pessoa. E aqui é uma boca. E eu vou beijar essa pessoa, essa boca, tá? Ó. Entendeu? É isso. Depende de outro. O beijo depende de outro. De outro, no caso, né? De outro. De outra pessoa, né? Enfim, entenda, tire da sua vida essa coisa de o que eu posso pegar é concreto, o que eu não posso pegar é abstrato. Esquece isso. Tira isso da sua vida, em nome do que você acredita. Tá certo? Você vai ser mais feliz na sua vida, pode ter certeza. Agora, se quer continuar na mesma, tranquilo, não tem problema nenhum. Certo? Lá na frente você vai ver. Então, meus queridos, entendam. E o beijo, ele só é abstrato enquanto ele existe. Depois que acabou, morreu. Pronto, entendam isso. Tá certo? Desmitificou? Então é assim, ó. Tá? Vamos para a prática agora. Então vai ficar assim. Ou aqui, ou por aqui, assim, sei lá. Vai aparecer o nome dos substantivos. Substantivo próprio, substantivo comum, substantivo simples, substantivo composto, substantivo primitivo, substantivo derivado, substantivo concreto, substantivo abstrato. Não é isso? Pronto. Esses 8 tipos de substantivo que a gente estava vendo agora, que são, em tese, os essenciais para a gente chegar lá na frente e entender com uma certa comodidade as orações subordinadas
substantivas que vão trabalhar com a ideia não, que vão trabalhar com o substantivo, com os valores de substantivos. Não é assim? Pronto. Então, olha, se eu tenho aqui, por exemplo, a palavra casa. Pronto, casa. Bota aqui uma casa, vem por aqui assim, casa, né? Casa. Pronto. Eu tenho que entender o radical. Professor, eu não sei o que é radical. Você deve ter visto, certo? Busca na sua memória. Tá certo que Sobral só trabalha com descritores. Fato, odeio isso, mas bora lá. Busca na sua memória em algum momento que a sua professora deva ter explicado para você, lá no conteúdo chamado estrutura e formação de palavras, o que é radical, que é a mesma coisa de base, que é a mesma coisa de raiz, tá? Então, se eu tenho a palavra casa, eu tenho uma base, um radical e uma raiz, que é aquela estrutura mínima que dali eu afixando os afixos, ou sufixos, ou prefixos, vão formar outras palavras, que aí a gente dá o nome de derivados, palavras derivadas, certo? Então, se eu tenho aqui a palavra casa, casa, por exemplo, é um substantivo próprio ou um substantivo comum? Casa é o nome de uma pessoa? É o nome de um país? É o nome de uma rua? É o nome de uma loja? Não. Existem diversos tipos de casa. Casa grande, né, que a gente chama de casarão, casebre, casola, assim? Pronto, casinha. Então, a esse conjunto de casas, conjunto de tipos de casas, a gente dá o nome de substantivo comum. Então, entre o substantivo próprio e o substantivo comum, casa vai ser substantivo comum. Agora vamos analisar se ela vai ser substantivo simples ou substantivo composto. Substantivo simples é aquela palavra que só tem apenas um radical. Substantivo composto é aquela palavra que possuem dois radicais. A palavra casa possui apenas um radical. Casa. Cas. C-A-S. Cas. Por quê? Porque dali, olha, eu posso formar com arão, eu posso formar casarão. Com ebre, cas mais ebre, eu posso formar casebre. Cas mais inha, eu posso formar casinha. Assim? Então ela vai ser um substantivo simples. Casa vai ser substantivo primitivo ou substantivo derivado? A palavra casa ela está ali em natura. Se ela está em natura, ela vai ser substantivo primitivo. Se eu tivesse casarão, aí sim, a gente entenderia que da palavra casa, cas, eu juntei o sufixo, o afixo arão e formei casarão. Assim? E em substantivo concreto, agora sim, o substantivo concreto e o substantivo abstrato. Esquece, olha, preste atenção naquela ideia de dependência e independência. Se eu tenho aqui, eu não coloquei bem aqui, por aqui ou por aqui, a imagem da casa, casa já feita. Se esta casa já está feita, não depende de mais ninguém. Se ela já está feita, toda feita, não depende de mais ninguém, entenda, ela vai ser abstrata ou ela vai ser concreto? Se não depende de mais ninguém, concreto. Se ela não depende de mais ninguém, é concreto. Se eu pusesse uma casa aí sendo construída com pedreiros, serventes, sendo construída em processo, aí a gente poderia dizer que ela seria abstrato. Porque depende de pessoas para construir, mas ela já feita, terminada, concreto. Morreu. Entendeu?